Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da aula gravada. Sejam bem-vindos, então, ao módulo de manutenção em redes. Quem não tem a apostila aqui, depois eu passo para vocês. Quem passei a apostila aí? Fazer a chamada. Aqui. Professor, não consegui fazer minha chamada. Não tem problema. Eu já coloquei, acho que é a Maria que está falando. Tá. Fique tranquilo, Maria. Fique tranquilo. Tá? A chamada de hoje eu vou depois atualizar lá no Ávila, porque deve estar com problema aqui o dia de hoje. Não tem problema. Tá? Então, a partir da próxima aula, sempre assinem a chamada. Se não conseguirem, me avisem, né? E temos alguns recadinhos agora para passar para vocês sobre o calendário. Deixa eu mostrar o calendário aqui. Então, para vocês ficarem por dentro de como que vai funcionar as aulas, tá? Deixa eu aumentar rapidinho aqui. Acho que agora vocês enxergam melhor. Então, a gente tem aula todos os sábados, 11h30, ok? Não é 9 horas. Eu sei que colocaram 9 horas lá para vocês, mas é 11h30, até 11h30 até 1h30. Então, nós vamos ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sábados que dão ali 14 aulas. Tá? A gente vai ter 14 aulas ali. Então, passar por todos os módulos ali da apostila de vocês. Basicamente todos os módulos. Tem um outro que eu pulo ali, mas eu aviso vocês, tá? Como vocês podem ver, ok? Tem uns dias que estão em preto ali, que é o quê? Dia de avaliação. Tá? Então, se não ainda tem prova, senhor, já tem prova. E, né? Esse calendário foi montado pela coordenação, não fui eu, então não me culpem por ter prova sempre. Mas é uma provinha aqui, a prova 1. Vai ter aula normal. Aqui vai ter aula também, tá? A gente vai ter aula, depois prova, não se preocupem. Aqui depois tem aula. Aqui também tem outra avaliação, que é uma avaliação que eles chamam de avaliação aberta. Aí então vamos ver como vai ser com vocês. Daí aqui dia 3 aula, né? Outra avaliação aqui e a prova final no dia 17 de dezembro. E depois acabou. Dia 24 não tem aula, tá? Dia 24 véspera de Natal, vou poupar vocês dessa aulinha aí. Eu sei que aqui, já vou avisar vocês, ou dia 10 ou dia 17, eu vou fazer o que a gente chama de prova prática. Então, o pessoal de casa, tá? O pessoal que está vindo aqui, continua vindo. O pessoal de casa, tá? Eu vou avisar se vai ser dia 10 ou 17. E o que é a prova prática? Vai ser a montagem do computador, né? Ou desmontagem, que eu estou quebrando tudo. Prova prática. Vocês vão, né, montar e desmontar o computador ali. Tá? Não necessariamente esse aqui, tá? Esse aqui pode ser que esteja quebrado até o final do módulo. Então, a gente tem um PCzinho aqui que a gente vai trabalhar com ele, né, durante o módulo aí. Tá? Vocês, né, eu geralmente faço dupla ou trio ali, dependendo do tamanho da turma, para vocês fazerem a montagem, daí eu faço a avaliação ali. Vou fazendo algumas perguntas, né? E daí eu coloco a notinha de vocês. Falando em perguntas, também, agora a frequência de vocês também vale nota, tá? Ou seja, todo mundo começa com 100 pontos, todo mundo que está vindo presencialmente aí, ou online, está com 100 pontos de frequência, e a cada falta perde 25 pontos. Ou seja, faltou 4 vezes, mas faltou 4 vezes, tipo, faltou o ano inteiro, né? Uma, duas, três, faltou 4 vezes, reprovou, praticamente. Porque vai assistir 3 aulas. Na verdade, faltou 4 vezes, já é. Beleza? Então, 4 vezes, por quê? Porque as notas funcionam assim agora. São 4 avaliações, né? Mais a recuperação ali. E se você faltar 4 vezes, deixa eu abrir uma planilha aqui minha, só para ilustrar. Entrou mais um professor. Boa, Samara. Samara ganhou mais uma nota extra. Poliana. Samara já está com nota extra. Já. Muito obrigado, Samara. Eu só vou conseguir fazer online a partir de hoje. Ixi, tá. Eu já falo sobre quem não vai conseguir fazer a prova presencial. Vai ter prova online, só que a prova online é mais difícil. Ok? Também, tipo, obviamente que eu sei que tem gente que não consegue, né? Ônibus, mora em outra cidade, sei lá. Tem vários empecilhos. Bom dia, Poliana. Seja bem-vinda aí. Então, deixa eu abrir aqui a planilha Rapidex. Porque se eu tiver que ir, vou ter que viajar 8 horas para chegar aí. 8 horinhas. 8 horinhas é perto. Imagina se você morasse no Canadá, isso é pior. Cadê? Essa planilha aqui.
Só para ilustrar aí para vocês. Então, tem 4 provas mais presentes, você já tem o spoiler aqui, né? Vou colocar aqui, aumentar a planilha. Então, antes, tá? Só para vocês saberem, a média de vocês era através de 4 provas, né? Tinha que tirar no mínimo 70 né, de média para passar. Então, digamos que a Nicole ali, né, tirou 90 na primeira prova, 85 na segunda prova, 90 na terceira prova e tirou 70 na última prova, né? Eu apaguei tudo de mim. Então, igual a média, deixa eu colocar a fórmula aqui. Esses números aqui. Então, sem a presença, né? Sem calcular ainda a presença, ela teria tirado 83, passou numa boa, tranquilamente, tá? Se ela é uma boa aluna, veio todas as aulas, ela tirou 100, ó, de 83 foi para 87 a média dela, só por ter vindo nas aulas. Então, olha só, né? Como faz a diferença. Mas, digamos que a Nicole ela é uma excelente aluna, só que ela falta muito. Então, ela resolveu, eu estou indo muito bem nas provas, vou faltar. Eu sou boa, eu me garanto que nas provas, vou faltar. Então, ela faltou uma vez, vai para 75 pontos. Ó, já caiu para 82 a média dela. Então, ela fala, não, vou faltar mais uma aula, porque eu me garanto só com as provas. 50. Ó, ela já vai para 77 a média dela. Daí ela faltou a terceira vez, 25 pontos. 72, ela fica na tampa, né? Se ela faltar as 4 vezes, né, 0 pontos ali, ó, ela vai para 67 e vai ter que repetir o módulo, evidentemente. Então, não faltem. Se você vai assistir a aula gravada, eu liberei a chamada para sempre aparecer um dia antes. Assinem a chamada um dia antes. Tá? Se você não vai conseguir vir, se eu tirar 100 em todas as provas, 100 e 100. Aí você reprova porque a frequência tem que ter frequência também, tá? Não sei se vocês lembram da aula de planilhas ou você tem que passar por presença e frequência, quer dizer, por nota e frequência. Aí eu reprovo também, tá? Mas não, tentou burlar, né? Tentou burlar aí, Brian. É só vir, é só assinar a chamada, na verdade. Assina a chamada lá, assiste a gravação depois, faz as provinhas, que tá tudo certo. Não vai conseguir vir? Avisa para mim, tá? Não avisa a Clarice, nem alguém, outra Larissa, porque daí eles vão querer que você traga atestado, eles vão querer que você comprove exame de DNA da falta, que você tenha testemunha porque faltou, eles vão querer, né? Vão querer atestado conta. Porém, se você falar comigo, Victim, né? Você atesta ali comigo, conversa comigo no WhatsApp, professor, não vou conseguir esse sábado, não estou muito legal. Eu atesto para vocês, tá? Isso é uma coisa nossa aqui. Se vocês forem falar lá com a secretaria, eles vão falar, ó, quero exame de sangue, quero 10 testemunhas, senão eu não justifico a tua falta. Beleza? Eles são mais rígidos do que eu. Beleza? Ok? Então, falem direto comigo. Então, vamos lá. Primeira aulinha, é bem tranquila. Nem precisa da apostila hoje, basicamente. O professor é parça, exatamente. E eu estou gravando isso, espero que não caia na gravação lá. O coordenador resolve assistir. Coordenador, eu vou assistir uma aula do Cris. O Cris está fazendo assim, tudo do contra. Não, eu falei que tem que justificar, tá? Tá tudo certo aqui. Fechou, viu? Mentira, galera. Tá? Se não escutavam ali, já era. Tô brincando. Let's go, então. Manutenção, aula 1 e 2 hoje, tá? Quem quiser acompanhar pela apostila, não tem problema, mas é uma aulinha bem tranquila aí. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a gente vai fazer aquela introdução mesmo, né? Hoje a gente não vai mexer, né? Eu acho que no computador ainda. Talvez eu apresente um hardware ou outro ali. A gente vai falar o quê? Os primeiros passos ali. Então, o objetivo do curso, por que vocês vão aprender manutenção, afinal, né? Professora Sala em qual andar? Não quero me perder. 13º andar, Victim. Tá? É uma sala gigante. Mentira, é no primeiro andar. Primeira sala. Tá? Você chega aqui, entrou, primeira sala. Basicamente, tá? É no primeiro andar também. Mas eu chamo a galera ali fora, tá? 11h30, eu falo, ô, pessoal, tá? Fique tranquilo, você não vai se perder. Tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? O objetivo do curso, obviamente,
Sobre freelancer, né? Como atuar como técnico, né, de informática ali, como técnico de manutenção e redes. Vamos falar sobre base de clientes. Então, como que se forma uma base de clientes em manutenção de um jeito fácil, tranquilo. Vamos falar sobre a ética de um bom profissional, tá? Então, bem tranquilo essa parte também. Particularidades de empresas, entendendo as gerações de computadores, que é uma parte meio de história ali para vocês. E já vou até dar spoiler da segunda parte da aula ali também, tá? Então, tá aí o tiozinho montando, tentando... esse aqui é os alunos tentando montar o computador no último dia de aula lá, que ficam perdidos com as peças, querem pôr as peças de ponta cabeça. Meu Deus do céu, espero que vocês não sejam esses alunos. Também, se for, tudo bem, eu ensino, tá? Mas eu peço, coloca tal peça, o cara põe de ponta cabeça ali, meu Deus do céu. Já perdi emprego por causa do espelho da placa-mãe. Meu Deus! Olha lá, você pôs de ponta cabeça? O que você fez, Victinho? O que você fez? Você trabalhou de técnico de informática já? Eu não coloquei. Ah, simples assim, simples. Tá, né? Faltou só, né? Simplesmente ali, tá? Então, a parte 2, tá? Já vou dar um spoiler, né? Sobre computadores ideais ali. Diferença de hardware e softwares, né? Esquema básico de funcionamento do computador, como comprar o computador ideal, os componentes para montagem do computador, sobre pesquisa de preços, né? Conversa com o vendedor, e basicamente é isso que a gente vai falar aí hoje, tá? Então, o objetivo do curso, como vocês já devem imaginar, é vocês saírem daqui entendendo, né? Como faz a montagem do computador, manutenção de computador, manutenção preventiva na casa de vocês, ok? A gente só vai trabalhar com computador, não vai trabalhar com notebook. Se você tem notebook, ele é bem parecido, tá? Só que as peças são um pouco menores, evidentemente. O pessoal de casa está me vendo? Qualquer coisa eu viro um pouco o monitor aqui. Mas o objetivo do curso é o quê? É um plus a mais ali para o mercado de trabalho de vocês. Tá? Porque a gente sabe ali que o fundamental no currículo, né, é o pacote Office. Né? Você aprendeu Word, planilhas, né, e um pouco de PowerPoint ali, apresentações. Porém, aqui a gente vai um pouco além. Então, a gente ensina vocês o quê? Web design. Então, é uma outra profissão que você pode seguir aí, fazendo sites. Design digital, que você pode fazer, né, trabalhar com tratamento de imagens, com criação de montagens, trabalhar com cartão de visita, né, design gráfico, ali, vocês podem trabalhar com diversas áreas. E aqui, manutenção é mais uma areazinha que vocês podem querer atuar, tá? Com a montagem e manutenção de computadores. Por quê? Né? Porque, basicamente, quase todo mundo hoje em dia tem um computador em casa. Né? A população aí, basicamente, você vai conhecer um colega que tem um computador em casa, o professor, então, na aula prática, vai ter que desmontar um PC e que não tiver, e só tiver um notebook. Não! Brian, calma, Brian. Você não vai desmontar o PC da tua casa, tá, Brian? Não faça isso. Não. A gente vai desmontar o PC aqui, ó. É que você não tá vendo. Tem um PCzão aqui, ó, Brian. Deixa eu ver se aparece. Deixa eu ver se está aparecendo na câmera. Tem um PC aqui, ó, Brian. Você vai desmontar esse PC, tá, Brian? Beleza? A gente vai fazer assim, ó, tirar as coisas assim, Brian. Vai desmontar tudo aqui, tá? Beleza? Obviamente com o devido cuidado ali, tudo certinho, né? Para vocês não fazerem nenhuma burrada assim, como bate, né? E eu. Beleza? E quebrar as coisas ali, né? Não faça isso para em casa, tá? Então eu vou ensinar a maneira correta e a incorreta também, para vocês não repetirem incorreto, tá? Então o objetivo do curso, tá? É mais uma profissão aí que está em alta para vocês, que é a manutenção de computadores. O que um técnico de manutenção faz? Né? Monta o computador, desmonta o computador, acha problemas dentro do computador, então, né, tenta resolver, tá? Tipo, sei lá, você chega no técnico e fala, não está dando vídeo, né? Ele vai testar ali os componentes, vai ver se é a placa de vídeo, vai ver se é a memória que está mal encaixada, então vocês vão saber tudo isso aí, tá? Através das aulas ali. Então, vocês vão saber, né, trocar uma memória, tem um defeito na memória, vão saber trocar rapidamente, tá? Vão saber não levar choque no computador, vou ensinar vocês a testar a fonte de uma maneira peculiar ali, ok?
testar a fontezinha só com um clipe de papel. Então, vou ensinar umas coisinhas, uns truques bem legais para vocês. Vou ensinar um pouquinho de redes de computadores, ou seja, né, trabalhar aí com a internet, como que faz configuração de rede. Vou ensinar vocês a instalar o Windows do zero no computador. Vou ensinar vocês a instalarem Linux no computador de vocês. Vou ensinar vocês a emular um Windows antigo no computador de vocês. Ou seja, quero, dentro do meu Windows, que esse aqui, por exemplo, que está instalado é o Windows 10. Dentro do meu Windows 10, eu vou ensinar vocês a instalar, por exemplo, o Windows 98, 95, o Windows XP, outros Windows mais antigos ali, para vocês utilizarem. Tá? Vou mostrar uns Windows bem antigos também, que eu tenho uns sites aqui, que vocês vão poder, na prática, ver aqueles Windows 1.0, vocês vão poder utilizar aí comigo. Então, vocês vão ter... vamos voltar no tempo, realmente, literalmente, aí, a gente vai voltar no tempo. E por quê? Tudo isso. Porque você sabendo, né, fazer a montagem do computador, você pode ganhar dinheiro com isso, meus queridos. Né? Vocês podem ganhar dinheiro fazendo isso aí. Então, tem uma média ali. Geralmente, um profissional dessa área cobra por hora. Eu já fui, tá? Eu já fui técnico de computador há muito tempo atrás, tá? Mas eu trabalhava por conta. E é como eu ensino os alunos a trabalhar também, né? Na idade de vocês ali, porque eu acho que eu tinha essa idade também. Estava no ensino médio, tá? No terceiro ano, que eu fiz técnico em informática, né? Meu ensino médio foi técnico. E o que eu fazia? Pegava, tá? Entra até na base de clientes aqui, ó. Pegava alunos, né, que não eram do ensino técnico, tinham computador em casa, às vezes dava problema. Eram coisas básicas, às vezes era... professor, professor não era, eu não era profissional. Cris, meu computador está com problema lá, você consegue, né, fazer um backup dos meus dados ou salvar no HD? Eu ia lá, levava o computador da pessoa para casa e arrumava. Né? Cobrava ali R$50 na época, alguma coisa assim, por montagem, né? Fazia alguns testes, fazia formatação. Tá? É muito comum técnico de informática fazer manutenção, formatação. É uma coisa muito simples, é um processo muito simples. Por quê? O computador às vezes começa a ficar lento, né? A primeira coisa que o técnico fala, vamos formatar a porcaria. Né? Você fala assim, vamos formatar. Então, o quê? Formatar, você apagar todos os dados do cliente. Obviamente que você vai salvar os principais dados num HD externo ali, formatar o HD, instalar o Windows novamente, né? Colocar as coisas que o cliente pediu ali, as fotos, arquivos ali de novo. Tá? Você pode orientar teu cliente e falar, olha, meu amigo, existe uma coisa chamada nuvem hoje em dia. Para de colocar lixo no seu computador. Você não vai falar desse jeito, mas existe nuvem, tá? Você fala, coloca na internet. Não vai ocupar espaço físico do seu computador, né? E vai ficar seguro lá na nuvem. Então, são coisinhas bem legais ali. E hoje em dia, tá? Montar computador é a coisa mais fácil do mundo. Antigamente era mais difícil. Por quê? Porque as placas mães, antigamente, os fios, todos esses fios aqui, ó. Tá? Antigamente, as placas mães tinham um negocinho que elas aceitavam que você enfiasse os fios de qualquer maneira. Tá? Digamos que precisava encaixar isso aqui. Eu ia lá, eu conseguia simplesmente encaixar. Hoje em dia, ela impede que eu encaixe, né, do lado errado. Antigamente, você podia encaixar de qualquer lado. Tá? E o que isso interferia? Você tinha que saber a cor, né? Tipo, o fio vermelho para o lado direito. Você tinha que saber, umas regrinhas assim. Senão, você ligava lá, você podia, né, queimava a tua placa-mãe. E uma placa-mãe é cara, né? Então, queimava a placa-mãe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele impede. Tipo, quero colocar de ponta cabeça, não encaixa. Você força, não encaixa. A memória, só tem um jeito de pôr aqui. Se não colocar da maneira correta, ela não encaixa. Antigamente, não. Você podia colocar a memória meio que de qualquer jeito, os fios de qualquer jeito, apertar o botão ligar, já era. Mas vai ter que ir aí, certo? Certo? É ideal para vir presencial. Mas se não conseguir, daí eu faço uma provinha. Como eu falei, vai ter uma prova para vocês também, que não podem vir, tá? Hoje em dia, o computador é a prova de, né, sei lá, de fazer cagada. O computador é a prova de fazer cagada.
Porque só tem uma maneira correta de colocar um cabo. Nem aqui, ó, o cabo do HD. Você não consegue pôr ele de ponta-cabeça. Vai do jeito. Se quiser colocar, a pessoa de câmera, se quiser colocar a ponta-cabeça, ele nem encaixa. Né? Antigamente encaixava. Para vocês terem essa noção ali. Então, é muito fácil. Tá? Só saber olhar o tamanho, onde que encaixa. Então, ficou muito mais fácil hoje em dia montar computador. Tá? E fazer substituição de peça hoje em dia também é uma mão na roda. Né? Tanto que a pesada aí, de 14, 13, 12 anos aí, troca a placa de vídeo em casa numa boa. Ali, só tira, pum, a placa de vídeo, coloca nova ali, tranquilamente. Você vê tutorial de piazinho de 10 anos de idade fazendo manutenção de computador em casa hoje em dia. Tá? Tem uns piazinhos ali que fazem cable management melhor que eu. Né? Vou ensinar a fazer os truques ali. Coloca RGB, LED, né? Computador gamer ali. Então, como eu estava falando, base de clientes. O que é a base de clientes? É você começar a ter uma carteira ali para trabalhar, como eu falei. Melhor lugar para começar, às vezes, é no colégio mesmo. Tá? Você falar ali, põe no teu Instagram que você faz serviço de manutenção, de formatação, pega um colega, um cliente, um amigo, né, que está com problema no computador, fala, eu resolvo. Né? 50 ali, R$100, eu resolvo o problema para você. Então, você vai lá, né, você vai levar o computador dele para casa e vai resolver o problema dele. Então, é assim que funciona. Aí, digamos, ele gostou da tua manutenção. O que vai acontecer? Ele vai indicar para outras pessoas. Então, ele vai falar, não, o Cris, né? O Cris, ele resolveu o meu problema para mim. Gostei muito do serviço dele, tá? Eu levei meu computador lá, era só para trocar, digamos, uma peça. Era só para trocar memória. Só que ele, além de trocar memória, ele fez uma limpeza. E isso também conta, né? Não é porque o cliente, às vezes, só quer uma coisa, você sempre tem que entregar, às vezes, um serviço a mais. Então, o cara entrega, às vezes, tem uns computadores, gente, mas esse aqui não está tão sujo, mas tem uns computadores que a pessoa acha que nunca limpou na vida. Você vai abrir assim, você tosse, assim, tá? Sai aquela poeirada, sai um bicho morto lá dentro. Vai ter umas coisas sinistras, assim, sério mesmo. Sai uns mosquitos ali que invadiram por causa da luzinha do LED. O cara nunca limpou na vida. Ai, meu computador está devagar, não sei por quê. Né? O cara nunca limpou o computador. Né? Meu computador está esquentando muito. Né? Tem uns casos assim. Ai, meu computador começou a esquentar muito agora, de uns tempos para cá. Por quê? Porque a pazinha, né, que gira, está com tanto pó que não tem onde circular ar, né? Coitado do computador. Então, tem um computador, né? E isso aqui é uma coisa que você tem que fazer o quê? Quem tem computador em casa? A cada 6 meses. Né? Manutenção ali. Tá? Gente, eu vi gente, tá? Literalmente, que lava PC. Tá? Vocês podem acabar vendo na internet, antes que vocês me perguntem se é real ou não. Vamos falar sim, é real. Tá? Tem gente, tem uns malucos. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas é possível. Tá? Tem uns malucos que tiram as peças do computador e lavam na água. Tá? A torneira. Né? Só falta meter a VAP no computador para lavar. Né? Meter a VAPzona. Tá? É possível lavar o computador? Tá? Mais ou menos. Tá? Você tem que usar uma água especial, tá? Sem aquele cloro, ok? Acho que a água ionizada, que fala, uma aguinha ali totalmente líquida, né? Que não vai ficar, né, nenhum resíduo depois. Você tem que ter um secador especial, tá? Tem que ter um secadorzinho especial ali. Ou deixar o PC secando, né, as peças depois secando, um bom tempo, tá? Até você ligar de novo. É possível? É possível. Tá? Mas não recomendo. O melhor jeito de limpar o computadorzinho é um pincel. Tá? Sabe aquele pincel de pintar mesmo, pequenininho? Assim, ó, você consegue tirar a poeirinha, tá? Numa boa, uma borrachinha para passar nos contatos. Então, fiquem tranquilos. Não quero lavar um computador em casa. Eu nunca testaria fazer isso no meu, tá? Lavar ele dessa maneira. E existe também outras ferramentas como álcool isopropílico ali, para fazer limpeza de hardware, né? De peças ali, que tenha contatos assim. Então, não utilizem água, pelo amor de Deus. Falar, não, o professor falou que pode lavar, né? Daí um aluno, na aula seguinte, fala, professor, pus meu PC na máquina de lavar, deu gosto, professor. Não, calma, cara, calma, tá? Então, Brian, não coloque teu notebook na máquina de lavar e depois venha falar, não, o professor que falou, tá na gravação lá, né? O pai chega aqui,
e moendo, tá? Você falou que podia pôr na máquina. Não falei nada. Né? Tem doido para tudo aí. Beleza? Então, base de clientes, basicamente você, que nem eu falei, e construindo aos poucos ali. Usa teu Instagram, cria um Instagram profissional ali para falar que você faz manutenção. Utiliza os módulos passados ali para fazer no Canva uma arte ali que você faz manutenção. E começa a receber clientes, amigos do pai de vocês, né? Sei lá, você pode ir construindo assim aos pouquinhos sua base de clientes. Então, coloca no LX, que você faz manutenção, no Facebook, tem o Facebook, não é Facebook Business, Marketplace do Facebook. Então, você pode divulgar seu serviço em vários lugares ali. Tem Get Ninjas, que você pode, né, colocar teu serviço ali. As pessoas te procuram, daí você fala qual que é o preço, né, a pessoa aceita ou não. Então, são lugares ali que você pode conseguir clientes depois que vocês, né, não vai me colocar hoje no LX. Senhor, coloquei no LX lá que eu faço manutenção do computador. Qualquer coisa a gente divide 50% aí. Você traz para mim, eu ajudo você, né? Ajudo você a fazer esse trabalho. Mas garanto vocês que até a última aula, antes da última aula, até vocês estarem montando o computador, vocês vão ter capacidade aí de trabalhar com isso, tipo, freelancer. O que é freelancer, né? É você não trabalhar para ninguém, você trabalhar para você mesmo. Isso que um freelancer faz, basicamente, tá? O freelancer ele é contratado pelas empresas ali, só que não de forma na carteira assinada. É um contrato não assinado, um contrato só no papel ali. Então, isso que é um freelancer, é o cara ali que presta serviço para outras empresas ou para ele mesmo, né? Então, um freelancer então, uma empresa de informática, ela está com muita demanda, ok? Daí ela tem um funcionário só. O que ela faz? Ela chama um freelancer para suprir ali. É igual, tipo, essa galera que trabalha, né, hoje em dia de iFood ali. Você, às vezes é um freelancer para uma empresa, tipo um restaurante. Às vezes tem empresa que tem o motoboy fixo lá, o entregador fixo, outras não, né? Usam o iFood ali, ou Uber, ou outra empresa, para chamar um entregador para elas. É um freelancer, tá? Você está trabalhando ali, ganhando seu dinheirinho por conta, beleza? O bom profissional, né? Então, para se tornar um bom profissional em manutenção, tá? Você tem que saber, obviamente, né, além das configurações importantes do computador, dominar todas as ferramentas ali, conhecer todas as peças, ok? Você tem que estar sempre se atualizando. Então, não adianta vocês aprenderem tudo aqui nessa aula hoje, né? Novembro, dezembro, vocês aprenderam tudo aqui no computador. Porém, em janeiro, galera, já vai ter novas peças, já vai ter, talvez, outras soluções, tá? Então, sempre esteja se atualizando ali no mundo do hardware. Tem vários canais ali que sempre estão mantendo a atualização. O computador é igual ao celular, tá? Todo ano sai um modelo novo. Beleza? A gente já está, por exemplo, na 13ª, se eu não me engano, 13ª geração dos computadores da Intel, né? Dos i5 ali, dos Core i5, i7, 9, 3. Então, todo ano lança uma nova atualização. Até um tempo atrás, tá? Essas memóriazinhas aqui, que é a memória RAM, elas começaram lá na memória RAM tipo DDR1, né? DDR normal. Eu acho que essa aqui é a 2. Tá? Daí, com o tempo, evoluiu, foi para DDR2. Tá? O que muda? Muda a melhor velocidade, frequência, tá? Elas se tornam mais rápidas e tem mais armazenamento também. Aí chegou a DDR3, aí boom, né? A DDR3 era top de linha, assim, nossa senhora. O pessoal queria ter uma memória DDR3 no computador. Aí chegou a DDR4, tá? Que é o que está atualmente aí no mercado. Porém, nós já estamos nas DDR5 também, que é umas memórias muito melhores ali, só que muito mais caras, obviamente, tudo que chega de novidade ali, de última geração, é bem mais caro, tá? Então, placa de vídeo também. Placa de vídeo praticamente todo ano tem placa de vídeo nova, então toda hora atualiza. Videogame demora um pouco mais para atualizar, né? Então, às vezes, o PlayStation 5, por exemplo, vai ficar um tempão até vir o PlayStation 6 aí no mercado.
PlayStation 4 acho que ficou tipo uns 10 anos, né? Até vir o PlayStation 5. E assim vai. Mas agora computador e celular é todo ano ou até menos, até mesmo antes, né? Às vezes um pouquinho antes, ali, deu 8 meses, tá? Já está se lançando um novo Samsung, um novo iPhone, né? Acabou de sair o iPhone 14, os caras já estão ali, ó, elaborando o iPhone 15, pode ter certeza. Professor, aproveitando o momento, por que minerar criptomoeda acaba com a placa de vídeo? Tá, vamos lá, vou responder essa pergunta aí. Então, o Victinho fez uma pergunta boa ali, tá? Tem uma galera que utiliza o computador, utilizou, né? Hoje em dia não vale tanto a pena, tem gente que diz que vale. E você tem uma placa de vídeo ali e você consegue usar um software, né? Um programa, né? Você precisa ter um programa instalado no seu computador, que ele faz o quê? Ele minera criptomoeda. Só que é tipo frações de criptomoeda, tá? Frações mesmo. Tá? É uma coisa um poucozinho, assim, enésimo de criptomoeda no seu bolso. Beleza? E só que para minerar essa criptomoeda demora horas. Você precisa deixar seu computador ligado, rodando esse programa, durante horas e horas e horas e horas. O computador ele tem vida útil, tá? Quanto mais você usa, né, menos a vida mais vida ele vai consumindo, obviamente, tá? Por isso, quando você está usando esse programinha rodando, né, a sua placa de vídeo ali, ela vai estar, né, utilizando o máximo dela. Você vai estar estressando a sua placa de vídeo, então ela vai estar. É a mesma coisa, vamos colocar um exemplo aí, um funcionário, né? Vamos imaginar que a placa de vídeo é um funcionário. Tá? Aí você, né, contratou tua placa de vídeo, teu funcionário ali, só para jogar. Você joga quanto? O senhor joga umas 4, 6 horas por dia. Tá bom. Beleza? Você joga ali, joga bastante. O funcionário trabalha o quê? 8 horas por dia. Às vezes já cansa, né? O funcionário ali 6 horas por dia, já tem funcionário que já vai cansado para casa. A tua placa de vídeo também. A placa de vídeo cansa. Ok? E você, de repente, pegou essa placa de vídeo e vai falar, cara, você vai trabalhar o dobrado agora. Melhor, você vai trabalhar 24 horas por dia a placa de vídeo. Então, no limite, tá? No limite. Você vai fazer o funcionário chicotinho na placa de vídeo ali, ó. Chicotinho. Pá, pá. O que vai acontecer? A placa vai se estressar, igual o funcionário. Quando me coloca, chega o dono aqui, Sr. Cris, você vai dar aula 24 horas por dia no mesmo pique que você está. Tá? Imagina se eu não vou me estressar. Né? Tá? Obviamente que eu ia pedir a culpa na hora. Mas digamos que eu não pedisse. Né? É a mesma coisa a placa de vídeo. A placa de vídeo não pode pedir a conta. Ela vai se estressar, uma hora ela vai começar a usar o tempo inteiro, usar. Ela vai queimar. Vai simplesmente queimar. Por isso que estressa a placa de vídeo, reduz o tempo de vida dela. Pegou aí a referência, Victim? Dava para escutar? Você começa a estressar a tua placa de vídeo e reduz o tempo de vida dela, basicamente. Por isso, nunca compre placa de vídeo de terceiro ali. Ou sempre pergunte se a pessoa usava a placa para minerar. Achei uma placa na LX, professor. Uma placa de vídeo barata. Cuidado. Ou o cara usou para minerar, então a placa está nas últimas, ou o cara, sei lá, cuidado ali com as plaquinhas que você compra. Sempre tenta comprar nova placa de vídeo, porque tem muita gente que utilizou para minerar e daí, né, como eu falei, estressou a plaquinha, né? Então, é um programa que você roda no computador que ele fica o tempo inteiro girando. Né? A plaquinha o tempo inteiro trabalhando em 100%. Então, imagine você estar o tempo inteiro 100%, 100%, 100%, 100%. Uma hora você tilta, né? Você queima. Isso que acontece com essas plaquinhas aí. Se você usa de vez em quando, tipo, usou o computador, desligou, ele dá aquela descansada, né? É igual, né? Você dá aquelas férias de vez em quando com a tua placa, ok? Então, é isso que acontece aí. Beleza? Então, um bom profissional, como eu falei, sempre se atualiza, ok? Sempre se atualize ali com conhecimento de montagem e manutenção. Aprimorar suas soft skills é bom também. Que soft skills? Comunicação, trabalho em equipe, negociação, proatividade, né? Entre outros ali. Seja sempre honesto e responsável nas entregas, tá?
e tem que saber também trabalhar sob pressão, pois nem sempre todo cliente é tranquilo. Tá? Então, ser comunicativo, ter soft skill de negociação é o quê? Saber negociar ali, o cara ali com que você vai conversar, a venda, né? Saber negociar uma venda. Se o cara falar, não, tá caro, você saber falar por que o teu preço é aquele, e falar, não, vou deixar mais barato para você, então. Não seja assim. Se o teu preço é esse, coloca o teu preço, não diminua, entendeu? Você fala, olha, meu preço é esse, porque, né, eu sou um profissional, né, tenho 10 anos no mercado, você fala alguma coisa ali, então o cara vai falar, não, então, sei lá, você fala, olha, você não pode fazer com o cliente inteiro, né? Você pode falar, tenta negociar ali, eu posso fazer em 2 vezes, posso parcelar esse valor, né? Então, você saber, né, negociar ali nessas horas também. Como eu falei, nem sempre todo cliente é tranquilo. Isso na vida, tá? Nem sempre, às vezes, todo aluno é tranquilo, nem sempre todo cliente é tranquilo, nem sempre você vai pegar, tipo, galera que trabalhou em call center sabe como que é, né? Nem sempre todo cliente liga tranquilo. Na verdade, se o cara tá ligando em call center, o cara já tá ligando porque quer te xingar, né? Quer xingar alguém lá. Então, a galera de call center sabe como que é trabalhar sob pressão. Alguém já trabalhou em call center ou trabalha aqui? Não? Ô, louco. Sempre tem alguém na sala que trabalhou já no telemarketing. Oswaldo sabe como que é, então, né? Sabe como que é a clientela. Só tristeza. É quase isso, Oswaldo. É basicamente isso. Né? Os clientes ali só ligam e sobra para você, né? Sobra tudo para você. Fechou? Particularidades das empresas. Então, é o quê? É o que a gente falou ali. Às vezes, né? Você pode também trabalhar de manutenção para empresas que nem falei de freelancer. Ou seja, pegar uma empresa grande, né, uma empresa, um escritório, às vezes um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, e prestar serviço para elas. Às vezes de atualização de software, às vezes de manutenção preventiva. Então, você pode chegar ali, uma empresa, sei lá, tem 10 computadores. Tá? Você pode falar, olha, eu posso oferecer meus serviços aqui a cada 6 meses, a cada 3 meses. Eu posso vir aqui verificar como estão as máquinas de vocês, né? Por fechar um pacote ali, desse jeito ali que funciona, trabalhar particularmente para uma empresa, tá? Dá muito mais dinheiro, mais fácil do que você atender cliente a cliente. Então, vale mais a pena pegar uma empresa que tem 10 computadores e você fechar um pacote, cada mês ali, cada 3 meses eu venho para ver como estão as coisas, ou sempre que houver uma emergência, eles te ligam, né? Se você colocar no contrato ali, do que trabalhar dessa forma ali. Gerações dos computadores. Essa é uma parte um pouquinho teórica, então eu não vou me alongar muito nela, não se preocupem ali, mas deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês já. Eu acho que eu deixei aqui, aula 1 e 2. Eu acho que eu deixei aqui, um filme, tá? Deixei, tá? Então, os computadores, tá? A primeira geração do computador surgiu lá na década de 40, tá? O primeiro computador, ele era a válvula, né? O nome do primeiro computador se chamava ENIAC, tá? Vou mostrar eles para vocês aqui em imagens, como que era o ENIAC na época. Vou colocar aqui uma imagem do pequenito computador, né, na década de 40 ali. Né, o primeiro computador do mundo, só para vocês verem ali. A história, ENIAC foi o pai de todos os computadores. Tá? Não confundam ali pai do primeiro computador com o pai do computador. Tá? Só um minutinho que eu já vou explicar isso. Então, olha só, eles eram pequenininhos, né? O ENIAC aqui, ó. Deixa eu colocar uma foto dele legal. Uma foto coloridinha, tá legal essa foto. Então, os primeiros computadores, eles eram apenas para fazer cálculo, tá? Eles trabalhavam apenas com algoritmos simples, né? E cálculos complexos aos seus operadores. Então, essa foi a primeira geração de computadores ali, né? Esse ENIAC. Esse era um computadorzinho. Obviamente que não tinha monitor, nada. Ele era apenas, quase do tamanho de uma sala, né? Funcionava a válvula, ok? Então, o ENIAC é o principal representante dessa época ali. Então, ele foi o primeiro computador criado na história, tá? Na década de 40. A história do computador se divide em 5, né? Em 5 gerações, praticamente uma a cada década, né? Então, 1940, próximo é 1950, que entrou a segunda geração. Aí, né, na segunda geração, nós temos o uso dos transistores, né? Que finalmente é criada uma máquina ali, baseada em dispositivo, né? Como máquina universal,
ou máquina de Turing. Aí que tá. O Alan Turing, né, que em 1950, ele é o pai da computação moderna. O ENIAC é o pai do computador. Agora, o Alan Turing, que é esse cara aqui, ó, Alan Turing, era um matemático, né? Porque naquela época os caras eram tudo, né? Mais tempo atrás ainda, os caras eram mais coisas ainda. Tipo Da Vinci. Da Vinci era matemático, filósofo, escritor, pintor, engenheiro, não sei. O Da Vinci era um cara, né? Então, os caras naquela época não tinha internet, né? Eles só ficavam estudando praticamente, né? Só estudavam. Filósofo, então, geralmente Pitágoras, né? Era filósofo, matemático, sei lá, historiador. Então, os caras tinham tempo para ser tudo na época. Os ricos, né? Os pobres era só trabalhar. Só ficava na lavoura lá. Então tá, esse é o Alan Turing. É isso aí. É verdade. Concordo, não sei o que falou ali, mas é verdade. Então, esse aqui é o pai da computação. Eu falo isso porque cai na prova, tá? Então, quem que é o pai da computação ali é o Alan Turing. Falando nele, ok? Tem um filme que eu deixei aqui no Avalon, para quem quiser assistir depois, que é o filme O Jogo da Imitação. Aqui, ó. É só clicar aqui, ó. Ó, o que a rainha tem a ver com ele? Ah, ficou curioso ali, né? A rainha conheceu o Alan Turing, meu querido. Foi peguete da rainha? Não, não foi peguete da rainha. Mas ele trabalhou ali para eles, tá? Mas eu vou mostrar. Aparece no filme, tá? Você já pegou spoiler do filme. Tem um filme aqui, ó, né? Que eu deixei para vocês, que é O Jogo da Imitação. Que é com esse cara, nada mais nada menos que o cara que faz o Doutor Estranho, que agora eu esqueci o nome dele, que é Cumberbatch, alguma coisa assim, né? O cara é foda, então ele faz esse filmezinho aí. E eu deixei para vocês assistirem aqui dentro da aula. Vocês podem assistir, acho que tem 2 horas de oração, tá? É com o... Eu falei, é com o Doutor Estranho. Só que antes dele ser Doutor Estranho, tá? Então ele mostra aqui, ele mostra nesse filme, ele construindo esse computador ali, tá? Da segunda geração. Não é o Tom Cruise, cara. Ele parece o Tom Cruise, mas é o Doutor Estranho. Doutor Estranho, cara, é o... Aqui, ó, Doutor Estranho. Esse aqui, ó. Como é o nome dele? Cadê o nome dele, cara? Benedict Cumberbatch. Não sei falar esse nome. Foi ironia, tá? Mas parece mesmo Tom Cruise na época. Parece mesmo. Né? Então, quem tiver tempo, assiste aí que vai conhecer, tá? Então, vou resumir um pouquinho o filme. Então, ele foi chamado, o cara era foda, né? Ele já construía uns computadorzinhos. Foi convidado pela Inglaterra, por isso que tem a ligação com a rainha falecida ali, Elizabeth, tá? Ele foi convidado pela Inglaterra, né? Para construir um computador para o quê? Porque na época era a guerra, né? Década de 50 ali, já tinha começado a Segunda Guerra, né? Em 1945, ok? Ele foi convidado para fazer um computador que decifrasse código Morse, captasse lá ó, o sinal dos inimigos, né? Que conversavam naquele... Ele fez um computador para decifrar isso aí, basicamente. Olha, esse aqui é a Kate, não sei o que, né? Que acho que é do Titanic e outros filmes ali, essa mina ali que apareceu. Então, ele fez um computador basicamente para isso, tá? Foi a segunda geração do computador. E já vou dar spoiler, daí o cara, né? Geralmente os caras faziam esse tipo de trabalho na época, daí eles viam que utilizava por mal, às vezes, tipo, as coisas deles, né? Aí o cara, orgulhoso, na época, tipo, acho que ele se matou, alguma coisa assim. Nossa, professor, já contou o final do filme. Não, tá, o filme tem muita coisa, tem 2 horas de filme, tá? Não, tem 1 hora, tem 2 horas, acho, de filme. 2 horas e 20 de filme. Mas é bem legal. Filme top, eu só indico porque é com esse cara aí, eu gosto do trabalho dele, tá? Terceira geração, tá? Os computadores já começaram a diminuir seu tamanho, né? Em terceira geração, década de 60, beleza? Então, surgiu os primeiros microprocessadores, tá?
E o primeiro microprocessador se chamava DEC PD8. PD8. Esse computadorzinho aí eu vou mostrar aqui. PD8 apareceu pastilha de freio, mas tudo bem. Algo de errado, tá? PDP. Ah, tá. PDP. Vou pôr um P aqui. Ó, né? Esse aqui é a terceira geração dos computadores. Eles deram uma boa diminuída, tá? Começou em 39 e acabou em 45. Então, algo de errado tá certo, mas acho que foi para a segunda. Essa é a primeira guerra, né? Ou a segunda que você falou, Vitinho. Tá? Depois eu pergunto para o Thiago. O Thiago é professor de história, formado em história ali. Nossa senhora, mais antigo ainda. Quer? É? Não, é que... tá. É que foi... pegou ali o finalzinho da guerra, então ele criou esse... década de 40, né, ele usou esse PC no finalzinho da guerra para dar vantagem para eles ali. Ganhar a guerra esse PC ali, para pegar o... né? Então, tá certo. Terceira geração, década de 50, então, começou os computadorzinhos, tá? Que foram esse aqui, ó. Ele era um pouquinho menor já que os antigos, tá? Ele é um pouquinho menor. Teve um aluno que falou que isso aqui parece aqueles negócio de assar frango, sabe? Eu acho que parece mesmo, né? Se você for pensar bem, parece aquelas coisas que se encontra ali no bairro, nos bairros, né? Vendendo frango assado. Quê? Um armário? Parece também. Mas parece que tem uns frangos lá dentro. Se você ver bem, ó. Vou colocar um frango laranja. Vou fazer uns frangos ali, ó. Frango no galeto. Olha lá. Parece mesmo. Não sei desenhar frango, né? Mas tá aí os franguinhos no computador. Dá pra fazer frango ali assado, filho? Acho que dá, porque era quente esses negócios, né? Hoje em dia dá para fazer ovo nos processadores atuais, então por que não dá para fazer frango nos computadores antigos? Por que não, né? Então tá aí os franguinhos assados, beleza? Então essa é a década de 50, tá? Então permitiu também a construção do Univac, tá? Que é um equipamento de 12 metros de comprimento. Não, esse é da segunda geração. Então o DEC PD8 já tinha o tamanho do frigobar, basicamente, né? Então eles eram assim. Quarta geração, que daí é a geração que vocês já começam a ver um pouquinho. Frita um ovo, frita o computador aqui. Eu consigo fritar um ovo nesse computador aqui. A quarta geração, década de 70, né? Então, essa aqui é a geração dos 60. A quarta é nos 70. Então, é a geração que veio o famoso Altair 8800, já até apareceu ali. E o computador já diminuiu bastante de tamanho, tá? Então, chegaram trazendo os microcomputadores pessoais, tá? Então, teve o Altair 8800 e também o sucessão, né? Mega sucesso de vendas da época, que é o Apple II. Apple II, do nosso queridíssimo ex-falecido também, Steve Jobs, tá? Eu acho que eu recomendei, eu coloquei aqui, mas tem um filme do Steve Jobs muito bom também, que vocês conseguem assistir, A Vida de Steve Jobs, alguma coisa assim. Quem assiste esse filme começa a ter raiva do Steve Jobs, porque vê quanto ele era, né, meio babacão, assim, literalmente com os funcionários. O cara era um nojo, mas o cara era foda, o cara era inteligente, o cara era um crânio, né? Só que tratava os funcionários dele assim, pá, né, trabalho, escravo, vocês são meus escravos, trabalho. Era basicamente assim, se você assistir o filme dele, você vai ver. Né? Ninguém gostava de trabalhar para ele. Basicamente, os caras não gostavam do chefe, né? Do Steve Jobs, no caso. Steve Jobs era... Alguém viu esse filme? Tem no Netflix. Então, é com um ator bom também. Um cara fodinho ali. Quer ver? Steve Jobs, filme. Vou colocar aqui. É com o... Tem esse aqui, com o Michael, mas tem um outro filme. Não é a rede social. Cadê? Cadê aquele outro filme?
Steve Jobs, The Man in the Machine, será que é esse aqui? Não, será? Tem um outro filme que é com outro cara, que eu esqueci o nome. Filmes, vou tentar colocar filmes aqui. Eu esqueci o nome do filme, cara. Esqueci mesmo. Não é A Vida de Jobs. Vamos ver se alguém lembra. Ninguém mandou nada aí. Que é com piazão, que parece o Steve Jobs mesmo. Eu esqueci o nome dele. Não é esse Jobs, não é Steve Jobs, não é. Deixa eu ver se é o Jobs. Ah, esse aqui, ó. Ashton Kutcher. Ah! Eu acho que esse filme passa entre a Guerra Fria. É, exatamente. Ashton Kutcher. Esse cara aqui faz o Steve Jobs mais novo ali. Mas é muito bom esse filme. Também recomendo ali. Esse filmezito deles. Tá? Que é o nome do filme. Deixa eu ver se aparece aqui. É Jobs o nome do filme. Jobs. Simplesmente Jobs. Tá? Jobs, não simplesmente Jobs. Então, teve ali o Apple II. Mostra. Esse filme mostra até, acho que até o Apple II, ou até ele começar a criar aquele... Como que era o nome daquele... Não é iPad, iPod, tá? Aqueles tipo de MP3 na época. Alguém teve iPod? Não. Acho que nem foi da época de vocês, né? Vocês já ouviram falar do iPod? Já? Parece que é antigo, mas sei lá. Depois teve os MP3, teve os iPod, né? Teve os Discman ali, teve um monte de coisa doida. Hoje em dia é só no celularzinho, né? Então, mais um filmezinho para vocês. Quinta geração, tá? A partir dos anos 80. Aí já começou a guerra ali de IBM, Macintosh, teve os outros computadores ali. E sexta geração em diante é o que a gente está vivendo agora, tá? Sexta geração aí, a partir dos anos 90, né? A geração que a gente vive aí. Dizem que a gente está migrando para a sétima geração, mas ainda não colocaram uma sétima geração. Então, os computadores que a gente tem hoje em casa, basicamente. Quinta geração, até a sexta, os computadores que vocês conhecem ali, por PCs mesmo. Então, nós tivemos o quê? Os Macintosh, aqui, ó. Na quinta geração. Você nem escreve aqui, é Macintosh. Macintosh 1984, acho que já aparece. Era assim, ó, os computadorzinhos, bonitinho, coisa bonita, né? Isso aqui na quinta geração. O computador, basicamente, rodava um pente lá. Você podia dizer um balão, o computador podia fazer um hello. Provavelmente, Brian. Logo a gente entra na sétima aí. Eu acho que daí vai entrar a realidade virtual já, né? Mais firme ali. Eu acho que já vai entrar. Play 6 vai sair em 2027. Vai sair mais cedo do que eu imaginava. Mais cedo do que eu imaginava. Aí, ó. Basicamente não fazia nada esse computador, só você podia fazer. Tinha um pentezinho, né? Programa de fazer planilha, fazer umas coisinhas bem básicas, assim. Comparado a hoje, né? Era bem basicão. Pra vocês terem ideia, né? Só para vocês compararem, o celular de vocês é tipo 100 vezes melhor que esse computador, tá? O celularzinho de vocês, na mão de vocês, é tipo absurdamente melhor que um computador desse aqui. Então, só para vocês terem noção. Tem celular que é melhor que um computador, tipo, atual. Não atual. Atual que eu falo que você encontra por aí, tipo, nas Casas Bahia, que você encontra na Magazine Luiza, computador que eles vendem, né, nessas lojas aí. O celular de vocês geralmente vai ser melhor, tá? Um iPhone, ele é superior a muitos computadores que se encontram por aí à venda. Só para vocês terem noção, né? Só para vocês saberem ali a comparação. Então, vocês têm um poderosíssimo computadorzinho de mãos, sem vocês terem noção ali, tá? Então, essa aqui é as gerações aí. 89, tá? Deixa eu matar só essa partezinha, que a gente vai quase finalizar aqui. Então, hardwares e softwares, tá? Hardware e software, eu sei que vocês já tiveram lá no ITIC, no MAI, então é bem simples essa parte, tá? Bem tranquilo ali.
mas é só para vocês terem noção. Oi? Let's go. Então, Play 6, tá? Computadores, hardware e softwares, né? Deixa eu colocar só na tela aqui, só para vocês verem. Então, hardware e software, tá? Pessoal de casa, eu vou tentar dar um jeito para mostrar. Deixa eu só tirar essa funda aqui. Como eu falei, não tem segredo essa parte de hardware e software. Vocês saberem a diferença de um e de outro. Então, se vocês até agora não perceberam, quem não teve aula comigo, vai ter agora. Choose virtual background. Deixa eu tirar o background aqui, senão vai ficar verde, vai ficar transparente as telas ali. Vocês não vão enxergar nada. Tá? Então tá. Para desmistificar de uma vez por todas. Pessoal da câmera, eu vou colocar na câmera ali. Aí, desmistificar uma vez por todas. Hardware, tá? Toda a parte física do computador. Tá? Toda a parte física e periféricos, né? Teclado, mouse, monitor, tudo aquilo, né, que você consegue sentir, né, é a parte física. Então, uma HDzão é físico, eu consigo sentir isso aqui? Consegue. Para lembrar, tudo aquilo que você consegue, então, chutar, bater, né, você consegue sentir, é hardware. Então, eu consigo chutar esse HD? Sei lá, você consegue? É hardware. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho... Cadê a minha memória? Está fugindo a memória. Tá aqui, ó. Memória, tá? Consegue chutar a memória? Consegue. Agressão dos alunos. Consegue chutar a memória? Consegue chutar, é hardware. Tá? Tudo que você, hoje em dia, sentir que consegue chutar, é hardware. Basicamente, essa é a mistificação de hardware e software. Tá? Software. Software é todos os programas que você instala no seu computador. Então, você instalou o Instagram no teu celular, é software, é um software. Você consegue chutar o Instagram? Você queria, às vezes, né, chutar o Instagram, mas você não pode. O Windows, que vocês utilizam, né, no computador, o Android, tudo é software. Então, tudo que você só consegue xingar, né, de raiva, às vezes, porque trava, tipo, essa porcaria travou, vou xingar, é software. Basicamente, essa é a definição dele. Nossa senhora, esse HD, software, né, irmão? Ele é duro na queda. Tá? Então, aqui, ó, sei lá, o puro. Vai, essa aí, cara. Não vai no só. Vai, cara. Tá com medo, tá com medo. Esse aqui já fez o tempo da cultura. Ele estava meio quebradinho. Não foi eu que quebrei, eu acho. Mas eu vou girar a peça. Tudo que está aqui dentro também é hardware, beleza? Então, hardware e software, basicamente é isso. Esquema básico do funcionamento do computador. Vou desenhar na tela como que o computador funciona, ali, para vocês entenderem rapidamente. Beleza? Esquema básico. Alright. Então, deixa eu pegar essa tela mesmo, deixar um quadro em branco ali. Tá de branco, peraí. Branco. Opa, tem um botão errado. Pinta de branco. Aí. Fechou. Então, a arquitetura básica de qualquer computador é o seguinte, né? Qualquer computador é formado pela junção de 5 componentes, tá? Uma central de processamento, né? A famosa CPU. Não precisa decorar isso agora, porque a gente vai ter aula só sobre CPU, então, tem a central de processamento. Deixa eu digitar aqui. Tem a central de processamento,
o CPU. Isso que é central de processamento unitário, né? CPU. Ele funciona, tem a central de processamento, ok? Tem, tá? Uma memória principal, ok? A memória principal, vou colocar MP aqui. Qual que é a memória principal? A memória RAM, aquela pequenininha que eu chutei ali. Tem uma memória secundária, MS, vou colocar, que é a memória que armazena ali o disco rígido, né? Que é aquele grandão que eu chutei ali. E como faz isso um notebook? Fazer o quê? Chutar o notebook? Não, você não vai chutar o notebook, Nicole. Foi você que comentou? Não, foi outra Nicole aqui. Como faz o quê no notebook? Não isso, kkkk. O funcionamento do notebook é igual, tá? Ele tem todos esses componentes que eu estou falando, só que menor, que nem eu falei. Só que em menor escala, tá? Tem a memória secundária, ok? Que é auxiliar, tem os periféricos, tá? De entrada e saída, vou colocar aqui periféricos. E os softwares, né? E os softwares. Os programas, né? E os softwares ali. Então, não precisa de tantos detalhes agora ali, mas só para vocês entenderem, né? Então, o computador ele consiste no quê? Uma entrada, né? Precisa ter uma entrada de dados ali. Entrada, tem o processamento, vou colocar como processo, e tem a saída. Esse é basicamente o conceito de funcionamento ali. Bem simples, mas a gente vai ver ao longo do tempo como que funciona mais complexamente ali. Tá? Tipos de computador, né? Não está aqui, mas eu vou falar os tipos de computador. A gente tem alguma classificação de computadores ali, então, aproveitando a Nicole ali que ela comentou, que são o quê? Nós temos o quê? Os famosos desktop, como o nome já diz, para quem já estudou inglês ali, desk, né? Desk ele vem de mesa, top em cima da mesa. Então, desktop são aqueles computadores, os tradicionais computadores ali, que você põe em cima de uma mesa, tá? Preparado ali para tarefas, né? Do dia a dia, para estudar, para casa, nas empresas, né? Navegação na internet, jogar. Então, os desktops são os que vocês conhecem. Tudo isso que está em cima dessas mesas aqui são desktops. Ah, professor, mas meu notebook eu coloco em cima da mesa. Calma, tá? Meu notebook é desktop? Não, calma. Notebook você pode colocar em cima da cama também, pode colocar em cima de outros lugares. Beleza? Então, desktops são esses caras aqui. Os tradicionais computadores de mesa ali. Tá? Só que dentro dele, tá? São esses gabinetões ali, tudo mais bonitinho. Só que dentro dessa categoria também tem uma categoria que tem os all-in-one. O que é all-in-one? É tudo junto, misturado. Mentira, tudo junto. Que são os computadores que você só tem um monitor. O computador inteiro, né? Todas as peças do computador ali, todo aquele hardware, né? Placa-mãe, placa de vídeo, processador, memória, tudo isso aqui é colocado dentro do monitor. Essas peças aqui. Tem dentro do monitor também memória instalada. Tá? Então, é um computador que você só compra o monitor praticamente e utiliza ali. Então, ele é tipo, a linha é tudo junto. Então, ele é um computador desktop, só que dispensa uma quantidade maior de fios, tá? Os MacBook da vida, eu acho muito feio. Os MacBooks são all-in-one. All-in-one ali. Então, eles são um pouquinho mais chatos de fazer manutenção, tá? E de fazer troca de peças. Às vezes, são um pouquinho mais limitados ali na troca de peças, tá? Aí a gente tem os mainframes, que são os servidores. Vou mostrar para vocês uns mainframes aqui. Que são gigantescos, tá? São supercomputadores ali. Então, eles são supercomputadores com alta capacidade de armazenamento, de processamento, de rapidez. Não é um computador que você vai ter em casa, tá? Ah, professor, mas eu quero ter um computador desse em casa. Tá, você vai desembolsar aí cerca de, sei lá, 600 mil reais para ter um desse. Você tem certeza que você ainda quer um desse em casa? Porque ele não serve para jogar. Você ainda tem certeza que você quer um desse em casa? Ah, para que ele serve, professor?
Ele é utilizado ali para, né, guardar dados bancários, fazer proteção, né, do dado bancário de vocês, para guardar os arquivos das nuvens de vocês, fazer o processamento ali das telefonias, ok? Então, dentro de uma telefonia, dentro da Vivo, dentro da Claro, tem supercomputadores lá que fazem o processamento das ligações, né? Tudo que vocês fazem ali, registra toda a vida de vocês ali nas ligações, tudo que vocês fazem, tá? Então, são supercomputadores para esse tipo de fins ali, por ter mais estabilidade e segurança, tá? Então, se o uso corre, que nem falei, principalmente em grandes empresas, centrais financeiras, ok? Empresas de grande porte, basicamente. Aí nós temos os computadores portáteis. Aí sim, entra aqui, né? Tanto MacBooks, notebooks, Ultrabooks, Chromebooks, ok? O que é a diferença de MacBook e notebook? MacBook é o computador do iPhone, né? Da Mac, né? Da maçãzinha. Então, são computadores portáteis mais caros, né? MacBook. Mais finos, mais bonitos, né? MacBook Pro ali, ó. São notebook. É um notebook, tá? É um notebook só que da Mac. Só que daí a Mac não gosta de ser chamada de notebook, assim como ela não gosta de ser chamada de celular. Ela gosta de ser chamada de iPhone. Então, no computador, ela gosta de ser chamada de MacBook, né? Ok? Então, é um notebook. Só não fale notebook perto de alguém que tem Mac, que o cara vai se sentir ofendido. Porque ele pagou, sei lá, 50 mil reais nesse brinquedinho aqui. Alright? Aí tem o notebook. Daí é os que vocês conhecem aí. Então, vários estilos de notebooks diferentes. Abre umas fotinhas. Então, basicamente, igual um MacBook, tá? Aí tem os Ultrabooks. Se chama Ultra porque eles são, né? Eles são mais finos que os notebooks normais. E melhores também. Então, eles têm mais autonomia, mais bateria. São um pouquinho mais tops ali. Ó. Pode ver que tem 10 mil reais um aqui, 6 mil reais, 5 mil reais, 37 mil reais. Então, eles têm um precinho um pouquinho mais salgado. 37 mil reais ali, ó. Um Ultrabook Gamer, né? Para vocês terem uma noção ali. Aí tem os Chromebooks, que são computadores com o sistema operacional do Google Chrome, exatamente. Eles são bem simples, tá? Eles servem só para navegar na internet mesmo, tá? Fazer coisas bem simples ali. Esse aqui, ó. Não vale muito a pena, tá? Se você quer investir, espera, guarda um pouquinho mais de dinheiro e compra um notebook. Agora evite os Chromebooks. Mas só, como eu estou falando, ele é um notebook também, só que com o sistema operacional da Google Chrome. Daí é basicamente bem parecido com os aplicativos do Android que você tem, tá? Aí a gente tem os computadores móveis, tem os portáteis, tem os móveis, que é o quê? O celular de vocês, tá? O celular de vocês é um computador. Só para vocês. Eu coloquei móveis, apareceu literalmente móveis, né? Apareceu um sofá aqui, mas tudo bem. Beleza? Então, como compra o computador ideal, tá? Como comprar o computador ideal, só para a gente finalizando ali. Alright. Para fazer a compra do computador ideal, primeiro você tem que fazer uma seguinte pergunta, tá? Para que você vai usar esse computador para começar? Porque o computador tem várias finalidades. Tem desde, né, uso pessoal, né, desde lá para tua avó, que ela só vai assistir Netflix, navegar na internet, né, tua mãe, tua avó ali, só vai navegar na internet, ou você mesmo, só vai navegar na internet, fazer trabalhos escolares, estudar, basicamente tarefas bem simples, tá? Então, são computadores, obviamente, que você não vai gastar tanto. São os computadores mais baratos. Então, você tem que pensar primeiro o que você precisa com esse computador. Primeiro, você precisa responder. Eu preciso do computador para quê? Eu quero um computador para jogar? Então, daí você tem que se focar ali e procurar componentes, peças, né, para computadores de jogos. Tá? Você tem que pesquisar na internet ali, quais são os melhores computadores para jogos. Eu quero um computador para edição de vídeo. Então, você tem que pensar ali no computador voltado para edição de vídeo. Então, muda algumas configurações de um computador para outro. Para música é bem parecido com um computador de edição de vídeo, por exemplo. Tá?
mas dá para montar também computadores para música. Só que para música, daí, na verdade, não é nem o computador em si, é a placa de som que você tem que ter. Você tem que ter uma placa de som, você tem que ter uma mesa de som, né? Aparelhos externos ali, junto a agregados do seu computador. Placa de som. Ó, você precisa ter uma plaquinha de som, em vez de ser uma placa de vídeo, você precisa ter uma placa de som ali, ó, para ter, né, o melhor desempenho ali na hora de criar essas músicas, de editar, alguma coisa assim. Eu não entendo muito de música, tá? O que faz uma edição de música. Eu mexo com edição ali de música, tipo, eu esqueci o nome do programinha, Audit, só para fazer um efeito, às vezes, para um vídeo, alguma coisinha assim. Agora, daí você precisa de quê? Tem uma placa de som interna, uma placa de som externa, né? Uma mesa de som. Tem softwares bem complexos, né? Para mexer no edição de música, tô ligado. Então, você precisa... O computador não precisa ser tão potente, tá? Agora, para PCs de vídeo, você precisa ter uma placa de vídeo mais potente. Aí tem computadores que é para só trabalhar com 3D, então são computadores mais caros, né? Fazer produções ali, softwares 3D. Então, você precisa pensar para que você quer, qual que é a finalidade do computador, beleza? E o que eu preciso para montar um computador? Tá? Quais são os componentes básicos de um computador? Deixa eu sumir com isso aqui e mostrar para vocês. Right? Vai ficar preto. Quero branco. Branco. Aí. Os principais componentezinhos são alguns ali. O gabinete, né? Obviamente. Ele serve para armazenar teu computador. Aquela caixa preta ali. Existem diversos modelos de gabinetes, diversos modelos mesmo. Tem gabinete para tudo quanto é gosto, tá? E bolso. Tem gabinete de 200 até 3 mil reais, mais ou menos. Só o gabinete, só essa parte oca, sem nada dentro, tá? Tem a placa-mãe. A placa-mãe. Gabinete, placa-mãe. Tem o processador, que vai na placa-mãe. Vamos mostrar cada componente ali. Deixa eu ver se eu estou com a minha chave para desmontar esse PC, senão eu mostro no... Tem o processador, tem a memória RAM, que eu mostrei ali, chutando ela. Então, são coisas que você precisa comprar ali para fazer seu PC, né? Memória RAM. Disco rígido ou memória secundária. Vou colocar como disco rígido mesmo. É o HD, né? Que é o armazenamento do seu computador. Você precisa armazenar seus dados em algum lugar. Alguns computadores vêm com placa de vídeo integrada, mas outros não. Você pode colocar a placa de vídeo. A gente vai falar sobre isso numa aula de placa-mãe. E daí os periféricos, né? Mouse, teclado, headset, impressora, tem periféricos. Placa de periféricos. Beleza? Tem esses. Eu queria ter uma placa de vídeo. Então, a placa de vídeo os componentes mais caros, a placa de vídeo, processador, basicamente. São os componentes mais caros que você vai gastar ali no computador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então. Deixa eu ver minha chata. Deixa eu focar essa placa de vídeo. Mas como vocês podem ver, não tem tantos componentes. Então, não tem tipo 50 peças para você montar o computador. Tem poucas peças.
Então, só mostrando rapidamente componente por componente. Então, na ordem ali do computador, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo na câmera aí. Essa é a placa-mãe, ok? Então, ela é a principal componente do computador de vocês. Na aula que vem a gente vai falar dela, tá? Daí vocês vão poder, vou passar ela para vocês ali, pra vocês mexerem rapidamente nela. Hoje não precisa, né? A gente vai falar basicamente na aula que vem, basicamente de placa-mãe, se não me engano. Depois, o processador, que é esse cara pequenininho mesmo. Tá? É um componente principal aí do computador, para fazer ele funcionar, é o processador. Tem de diversos preços, né? Processador, tem processadores até de 60 mil reais. Uma pecinha dessa aqui, 60 mil reais. É um pouquinho maior, 60 mil. Tá? Temos até aqui. Assim. Eu nunca vi essa de 60 mil reais. Eu coloquei na mão, nunca me deixaram, né, ter a felicidade de brincar com uma plaquinha, de chutar uma placa de 60 mil reais. Vamos chutar uma plaquinha de 60 mil. Tá? Aí tem a memória RAM, que é esse componente aqui. Ele é uma memória ali temporária do computador, tá? Surgiu minha mão com passa perto. Então, é uma memória temporária que você coloca no computador. Tem de 4 GB, 8 GB, tem de vários tamanhos. Assim, tá? Tamanho eu falo de potência, tá? Não o tamanho da placa. A memória tem também. Muda um pouquinho o tamanho, um pouquinho maior. Temos que tem RGB, né? Com florzinho, assim. Então, isso aqui é a memória RAM. Também é um componente essencial. O HD, né? Ou seja, ou chamado de memória secundária, já adiantando vocês, que é onde vocês guardam temporariamente os arquivos de vocês. Tudo que você instala, né, dentro do celular de vocês tem um HD, né, tem espaço, tem armazenamento. Então, obviamente, tudo do celular não é esse aqui, né? É um pouquinho menor, bem menor. Então, esse aqui é o HD, tá? Existem outros tipos de armazenamento, SSD, SSD-M2, que tem notebook, mas eu não vou adentrar agora também. Beleza? E tem o cooler. Esse cara aqui, tá? Que resfria o processador ali em cima da placa-mãe para manter esse cara aqui, que ele é esquentadinho. Esse cara aqui é bem esquentadinho. Tá? Ele pega 90, 120 graus ali, sem isso aqui, né? Bem tranquilamente. Então, esse cara aqui que é o responsável por fritar o ovo. A gente tem vários testes na internet que ela põe, liga o PC sem isso aqui, né? Põe o ovo em cima e frita ali. Um ovinho. Frita um ovinho no computador. Obviamente vai estragar tudo no computador. Mas dá para fritar, tá? Aí aqui tem uma pasta térmica, a gente vai falar sobre essa pasta. Já tem uma aula só sobre essa meleca aqui em cima. Tem testes, tem gente que coloca pasta de dente aqui em cima, para resfriar o PC. Tem gente que usou Nutella, slime, né, e testa ao vivo. Vou mostrar para vocês também. Não que eu vou fazer esses testes, tá? Com slime, melecas ali. Ou podemos fazer, quem sabe? Vamos ver, tá? SSD é bem melhor, exatamente. Tá? São os componentes principais. Daí teclado, mouse e o gabinete aqui, que é essa caixa. Aí a fonte, tá? É a fonte aqui dentro, que eu acabei não tirando. Também, obviamente, é um componente principal, porque sem a fonte, né, vocês não têm energia. É a fonte que dá energia a todos os componentes. Você liga na tomada, né, é ela que liga todos os componentes da tomada. Beleza? Alright. Galera, seguinte. A coordenação me pediu para eu encerrar com vocês um pouquinho mais cedo, na verdade agora, né, meio 15 ali, porque vai ter uma reunião super mega web, não sei o que ali, e daí vocês se livraram da atividade de hoje, tá?
Então, vocês estão liberados, o pessoal de casa está liberado, o pessoal da gravada está liberado também, não vai ter atividade. Então, é que vai ter uma reunião comigo, porque acho que eles estavam escutando a aula ali, do que eu falei, tudo que eu falei. O quê? Chutaram eu escutando as coisas, eu vou tomar uma mijada lá na chefia agora, tá? Então, se eu não estiver aqui sábado que vem com vocês, foi um prazer inenarrável aí trabalhar com vocês, dar aula para vocês. Putz, é verdade. Mas, então aí, qualquer coisa, estamos aí semana que vem, tá? Então é isso. Não é brincadeira, galera. Tá? Eu acho que é brincadeira. Não, a reunião é séria. Na moral? É, na moral. Vieram aqui na sala me chamar para uma reunião. Tá? Então, vocês estão liberados aí. Aquele abraço. Até a próxima aula, se eu estiver aqui. Bom final de semana a todos. E adeus. Boa sorte. Boa sorte. Preciso de sorte. Valeu, valeu.